Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Eu estou vindo hoje aqui mostrar um outro aspecto dessa área de biofabricação como representante da ponta usuária, que são os hospitais, que hoje estamos contra uma batalha que é o traumatismo, de certa maneira, e estamos vendo pela frente, aí nos próximos 25 anos, uma nova batalha aparecendo, que são as doenças degenerativas decorrentes do envelhecimento acelerado da população. Então nós vamos ter no futuro uma necessidade crescente de estratégias e de procedimentos novos que possam fazer frente a essa necessidade cada vez maior de você reconstruir tecido, reconstruir aparelho locomotor, e no nosso caso com prioridade para tecido ósseo e cartilagem, mas não se esquecer também que tendão, ligamentos, fáscias, outros tecidos também serão necessários, nervos e vai por aí afora, inclusive pele e sangue, que a gente às vezes deixa em segundo campo. E eu vou tentar dar um panorama um pouquinho diferente, mostrar o outro lado dessa história e colocando não só aquilo que vocês desenvolvedores têm pela frente, mas mostrar que a gente vai ter que começar a pensar de uma forma diferente. Todo o nosso esforço é no sentido de ter um produto na ponta que chegue para a comunidade, chegue para a população. Quem pensa dessa forma tem que desenvolver produto de outra maneira, com outras estratégias. Nós vamos ter que produzir ao longo do processo de desenvolvimento desse produto toda a documentação necessária para o registro do produto junto à Anvisa, junto ao Ministério da Saúde. Senão, sem essa última fase, o pulo do laboratório para a indústria, nós estamos em estaca zero. Então, é necessário que toda essa fase de desenvolvimento se faça cada vez mais de forma controlada, de forma normalizada, de uma maneira diferente. E nós vamos ter aí uma novidade. O Brasil decidiu agora, nesses últimos dias, que a saúde vai ser uma das 5 áreas estratégicas para o futuro. No último levantamento do IBGE, significa que se detectou que a área da saúde corresponde a 8,4% do PIB nacional. Entre produtos e serviços, a área da saúde é maior, por exemplo, que o agronegócio, que era o que a gente sempre achava ser a área financeira e econômica de maior destaque do Brasil. Não é, a saúde é superior. E, portanto, o Brasil vai considerar o mercado como sendo um capital a ser explorado, ele vai defender esse mercado, ele vai fazer com que a produção seja alavancada no Brasil, dando diferencial de compra principalmente pelo SUS, e também vai criar mecanismos de defesa desse mercado e de atração de novas tecnologias. Inovação é uma encrenca. Nós que trabalhamos na Câmara Técnica de Implantes, no Consaúde, e que estamos discutindo com o governo mecanismos de pegar a inovação e não só autorizar para uso no mercado nacional, que isso é o de menos importância, mas colocar isso no SUS, dentro da tabela de remuneração do SUS. E aí existem 2 pontos que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, acesso. Tecnologias que não possam ser acessadas pela universalidade da comunidade estão fora desse jogo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se baseia em tecnologias que precisam de uma forma geral, de uma imagem inicial por tomo e ressonância. Tomo e ressonância não é acessível à maior parte da população. Então nós precisamos começar a solucionar as etapas desses produtos. Pode passar. Esse é o nosso Instituto de Ortopedia, é um dos prédios do complexo do Hospital das Clínicas. A ideia hoje é mostrar para vocês as aplicações que nós estamos fazendo dentro do Instituto, desde a utilização dos biomodelos para planejamento cirúrgico, até pensando já em implantes personalizados de alta tecnologia. Pode passar. A ideia é mostrar, então, os biomodelos para planejamento cirúrgico, os biomodelos para preparação de enxertos ósseos e articulares em banco de tecido, a avaliação de arquitetura óssea e de outras tecnologias que levam a novas técnicas cirúrgicas de reconstrução óssea, entrar um pouquinho nos implantes personalizados e nos deter um pouco mais nessa área de perspectivas e problemas de quem atua na área de inovação tecnológica para a cirurgia de reconstrução tecidual.
Na primeira parte, biomodelos para planejamento cirúrgico, lembrar que essa técnica é cara, essa técnica depende inicialmente de uma ressonância ou de uma tomo que tem fila de espera para ser executada. É uma ferramenta que custa entre 500 e R$1.000 por imagem, e isso significa que ela é um custo maior para o sistema de saúde, e nós temos que separar esse tipo de aplicação para casos graves, casos onde de fato essa técnica traz melhoria de tempo, de risco, de custos para o indivíduo, para o paciente, para o sistema. Nesse período, nós temos 22 casos operados ou já programados aguardando cirurgia. 5 grupos cirúrgicos estão utilizando essas técnicas. Aqueles que se destacam, os grupos de traumatismo, ortopedia pediátrica, que são as malformações congênitas, as crianças que nascem com defeitos. Os grupos de reconstrução e alongamento ósseo, onde a gente muda a forma, muda o comprimento dos membros. O grupo de pé e tornozelo e ombro e cotovelo. Casos que são gravíssimos, vocês não estão acostumados a olhar imagens médicas, mas dá para perceber que isto é uma bacia de uma mulher do sexo feminino. Você esperaria que você tivesse os 2 acetábulos mais ou menos criando o movimento da perna no sentido antero-posterior. E se vocês olharem desse lado, essa bacia praticamente coloca uma perna se movimentando transversalmente. É sequela de atropelamento gravíssimo. Próximo slide. Aqui vocês estão vendo um pino que ainda está saindo desse tecido, que foi da primeira cirurgia de reconstrução. Esse é um caso que vai agora para uma cirurgia de altíssimo risco, em que você tem uma grande chance de infecção ou de óbito na mesa de cirurgia, para tentar dar uma qualidade de vida para essa paciente que deve estar em torno de 24, 25 anos e que já tem uma sequela de atropelamento desde os 12 ou até antes disso. Ou seja, esse é o tipo de aplicação em que a gente vê que o planejamento cirúrgico por prototipagem é uma coisa diferenciada e deve ser utilizada. Da mesma maneira, nós temos aqui, já em crianças neonatais com luxação congênita de quadril, ou seja, o fêmur não se acoplou ao acetábulo, você tem toda uma região anatômica que não se formou, porque ela se forma por congruência, na ausência da congruência ele não vai aparecer, portanto nós vamos ter que reconstruir, recriando o contato, e esse contato vai fazer com que apareça durante a fase de crescimento essa articulação que no momento deixou de existir. Aqui também, se vocês perceberem, existe uma diferença brutal entre os membros esquerdo e direito, o que produz comprimentos de membro inferior, de marchas completamente alteradas. São pacientes que vão ter que fazer diversas cirurgias, tanto em fêmur quanto em tíbia, porque você não pode desequilibrar o alinhamento do joelho. São uma sequência de planejamentos e que são técnicas em que esse tipo de procedimento permite com que o grupo cirúrgico escolha os implantes, determine os procedimentos cirúrgicos, em quantas etapas isso vai ser feito e tente ganhar etapas. Aquilo que teoricamente seria feito pela maneira normal, em 2, 3, 4 cirurgias, algumas nas tíbias, algumas nos fêmures, agora com planejamento mais preciso, eventualmente você consegue pular etapas e fazer várias etapas da mesma cirurgia e com isso encurtar o tratamento. Pode passar. Nós temos casos de doenças em que as formas que vocês têm dos ossos são completamente diferentes dos ossos normais. Nós temos ossos em curvas, com ângulos negativos muitas vezes, em que o cirurgião determina se há possibilidade de fazer cortes, abrir cunhas e passar um pino intramedular, e isso fazendo cirurgias em vários níveis, ou se ele tem uma segunda opção, se essa primeira não for possível, de colocar um fixador externo e realizar essas cirurgias de uma outra forma. Os resultados, a reabilitação, a morbidade, ou seja, o dano produzido na cirurgia são completamente diferentes. A vantagem seria usar o intramedular, mas para você poder usar o intramedular, você tem que garantir que ele passe, ele não passa numa curva. Portanto, nós vamos ter que fazer várias cirurgias em cunhas, retificar esse osso para tentar passar por dentro. Eu tenho que simular isso antes para garantir que isso possa ser feito. Em caso contrário, eu vou ter que ir para um fixador externo e provavelmente repetir cirurgias a mais. Pode passar. Nessa parte de planejamento, nós tivemos um trabalho em participação com a Unicamp, com a própria professora Cecília. Esse trabalho foi apresentado no último VRAP.
Pode passar. Esse é um dos slides que foram apresentados de planejamento para um tumor cirúrgico. Pode passar. Mas a parte de planejamento é uma parte inicial, é uma tecnologia disponível, não é a que mais nos interessa. Nós usamos essas tecnologias como ponto de partida para outras coisas mais interessantes. Entre elas, por exemplo, você ter áreas ou regiões lesadas em que você tem o contralateral normal e que eu posso comparar e ver qual é o déficit, qual é a deficiência, que tecido está faltando. O que a gente percebe é que hoje existe uma convergência de tecnologias, uma série de tecnologias que preparam o leito por ondas de choque, por laser, por ativação química, por uma série de reações em que eu destruo o tecido ósseo, coloco uma quantidade de tecido hematopoético liberando partículas de fatores de crescimento tecidual, eu faço com que esse leito esteja otimizado para receber um novo tecido ou um biomaterial e acelerar a sua produção. E eu posso levar junto no biomaterial, como a gente viu nas palestras anteriores, cargas de produtos, desde TGF, placa rica em plaqueta, concentrado de medula óssea, células tronco e uma série de outros produtos, como anti-inflamatórios, quimioterapia vermelha para tumores e uma série de outros produtos carregados pelos próprios biomateriais ou pelos próprios enxertos que estão sendo utilizados. Mas tudo isso vai depender de uma coisa: o melhor conhecimento da arquitetura óssea, no caso do tecido que a gente estiver reconstruindo for o osso, ou da anatomia, da fisiopatologia, da fisiologia do tecido que vai ser reparado. E isso é uma coisa que a gente vem fazendo nos últimos períodos. Quando se fala em biofabricar arcabouços, todo mundo pensa em formas regulares. Fantástico, fácil de preparar, um computador de imaginar. O osso não é assim. Ele não funciona dessa forma. Pode passar, André. Nós temos 2 projetos de pesquisa em andamento em cooperação com o pessoal de São Carlos e da Escola de Engenharia de São Carlos e com a Interunidade de Bioengenharia, pode passar, analisando exatamente esse trabeculado. Todos os nossos grupos cirúrgicos e de metabolismo ósseo, de osteoporose, também estudam essas estruturas. Lembrar que o osso da região da mandíbula e da maxila, leia-se odontologia e bucomaxilofacial, é completamente diferente do osso do ombro, da bacia, do joelho, do tornozelo. Em cada região existe um osso diferente, não existe receita de bolo padrão. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Só vou dar um exemplo clássico: região da mandíbula e maxila. Cirurgião dentista opera muitas vezes num consultório sem grandes proteções e não acontece nada. Se você tentar fazer isso com ortopedia, você ganha uma osteomielite, que é um problema eterno. Qual é a diferença? Na região da mandíbula e maxila, o osso produz 3 peptídeos bactericidas, que promovem essa proteção. E o resto do esqueleto também produz, mas em quantidade subclínica, não tem função, e, portanto, nós não estamos protegidos. Por aí você já começa a perceber, na região da mandíbula e maxila, o aporte sanguíneo é muito maior. Por quê? Porque a boca, pela evolução histórica, por ser onde nós deglutimos, onde a gente morde, a gente se machuca o tempo inteiro. Então existe um sistema de proteção que veio evolutivamente. O aparelho locomotor, como uma maneira geral, não tem essa proteção. Tem mecanismos diferentes, são ossos diferentes. O osso do crânio é diferente de um osso longo, que é diferente de um osso do tipo caixa. E, portanto, a gente vai ter que começar a aprender que quem está desenvolvendo tecnologia para fazer arcabouços ou para fixar implantes tem que lembrar que a gente não vai mais trabalhar de maneira universal. Nós vamos começar a pensar em um procedimento, em um local anatômico para solucionar um problema específico. Está certo que não é fácil, é um caminho evolutivo. Essa é uma imagem de uma microtomografia de um tecido ósseo da cabeça do fêmur. Pode passar o próximo. E isso que a gente chamaria atenção. A forma da porosidade do tecido ósseo não é randômica. Osso tem trabeculado direcionado. Dependendo do eixo que você faz o corte, você enxerga imagens diferentes. Isso aqui é um cilindro ósseo que tem 6 milímetros por 10, em que a gente faz um corte no sentido axial, e vocês têm aqui os cortes coronal e sagital.
E dá para perceber que, dependendo da vista, aqui parece que você tem todas as formas predominantemente circulares, enquanto que aqui vocês percebem que existe uma porosidade interconectada, porém alongada. O que a gente não percebe muitas vezes é que isto é uma combinação, e o que a gente tem são estruturas que têm linhas de tensão principal, e essa estrutura responde a isso e produz uma porosidade com uma arquitetura com direcionamento principal. Portanto, a gente tem que começar a pensar em produzir arcabouços, primeiro, não lineares, não regulares, mas que obedeçam à arquitetura na qual eles vão ser colocados, e produzir, então, material específico para cada área. É óbvio que chegar nesse nível de avanço, provavelmente a gente vai começar um passinho de cada vez com estruturas mais simples. Pode passar. O que a gente percebe é que para os arcabouços, todos eles têm direcionamento principal, não é uma distribuição randômica, sempre são estruturas com porosidades interconectadas, com formas arredondadas, tem mudanças de geometria suave. Normalmente, os trabeculados, a direção principal dos trabeculados gera poros alongados nas direções das tensões principais, e as dimensões, tamanho de poro, as interconectividades, os direcionamentos, as espessuras variam de ponto para ponto, ou seja, são específicos da área na qual nós vamos trabalhar. E o que é pior, as propriedades mecânicas desses materiais são anisotrópicas e quase sempre ortotrópicas, e que os nossos modelos de arcabouços geométricos normalmente vão para materiais isotrópicos, bem diferentes daquilo que o osso produz. Pode passar. Quanto a implantes personalizados, não é novidade para a ortopedia. Na parte de tumores, isso já é pré-histórico, a gente já usa isso há mais de 50 anos. Inicialmente era feito sob uma imagem de raio-x, encaminhada para um fabricante que levava alguns meses para produzir e voltava para uma cirurgia. Tumor é uma metaplasia, é um tecido de crescimento acelerado e desorganizado. Entre você fazer o raio-x, mandar fabricar, voltar, quando você abrir o indivíduo para fazer a substituição, provavelmente o tumor já era muito maior do que a imagem inicial, e muitas vezes você não conseguia operar, você retirava o tumor e deixava vazio. A partir daí se desenvolveram tecnologias de se fazer materiais modulares, em que no ato da cirurgia o cirurgião determina quantos módulos ele utiliza e a dimensão necessária para cada indivíduo, para cada local, dependendo do tamanho do tumor que ele encontra no ato da cirurgia. Então, isto aqui é a solução atual, sistemas modulares. Mas é também necessário, muitas vezes, substituir áreas que foram lesadas, ou por traumatismo, ou por tiro, ou por outras condições, em que normalmente nós teríamos situações com resultados extremamente críticos, produzidos por uma tecnologia de usinagem convencional a partir de uma imagem médica bastante simples, em que a prototipagem aqui sim passaria a ser uma opção bastante interessante. De novo, nós temos problemas, principalmente de logística, entre conseguir imagem, produzir o implante e estar com esse implante disponível no tempo correto para essas cirurgias. Muitas delas são em urgência e, portanto, nós temos pouco tempo para fazer isso. Hoje, no Brasil, já existem empresas nacionais produzindo calotas cranianas e outras peças, principalmente para o pessoal de bucomaxilo e de plástica, usando prototipagem, então nós não estamos em novidades. Porém, são regiões onde materiais relativamente simples, com formas, aí sim, sofisticados, mas são com necessidades bem específicas para essas regiões. Para a ortopedia ainda não temos nada funcionante ou operacional que a gente possa utilizar com frequência. Até porque os materiais não são os mesmos. Pode passar. Quanto a biomateriais, quem está pensando em fazer prototipagem, já começar a produzir implantes por essas técnicas, nós temos que lembrar que depois alguém vai ter que registrar esse produto. E que antes de você fazer isso, você vai ter que testar isso em vivo. Lembre-se que no momento em que você solicitar autorização para que você implante isso num ser humano, duas coisas serão necessárias, inclusive para desenvolvimento. Isso mudou este ano, mudou em maio deste ano, por uma das resoluções do Conselho Nacional de Saúde. Primeiro, o laboratório vai ser considerado uma unidade
fabril e, portanto, vai ter que ter uma licença de funcionamento, vai ter que ter boas práticas de fabricação e não vai poder fazer outra coisa a não ser implantes. Não pode misturar máquina, não pode misturar material, não pode ter aluno passando nessa área. Isso significa que nós vamos ter que ter áreas isoladas para isso. E aí vai ver o estrago que isso faz no meio universitário. Se você utilizar materiais conhecidos, normalizados, aço, inox, ligas de cromo cobalto grau médico, ISO NBR 58, agora me fugiu a numeração, 5832, tipo 1 é aço inox, tipo 3 é titânio, tipo 6, se não me engano, é cromo cobalto, ou algo por aí. Mas são ligas conhecidas. Ao se comprar esse material, você recebe uma certificação. A certificação não é suficiente. Você vai ser obrigado a encaminhar esse material para fazer um controle externo próprio. Só então você vai poder utilizá-lo para a confecção de um implante. E no caso da utilização de materiais não normalizados, vocês vão ter a infeliz necessidade de executar todos os ensaios descritos na norma ISO NBR 10993, que dependendo se o uso é ortopedia, cardio ou bucomaxilo, te lista uma série de ensaios que são entre 21 ou 23 que estão hoje especificados. Sem a realização desses ensaios, não põe a mão em paciente, ou seja, você não está autorizado a fazer isso. Todos os testes de citotoxicidade de curto prazo, de longo prazo, de carcinogênese estão descritos nessa norma e só serão aceitos pela Anvisa se forem executados dentro dessas normas. Portanto, nós teremos que tomar cuidado com o tamanho de amostras, ensaios em animais, esterilização, todos os procedimentos que serão necessariamente documentados e aí sim, em um momento apresentados para a Anvisa para você poder fazer o estudo em animais, em humanos, para depois chegar no mercado. Senão, nem a fase pré-clínica não vai ser autorizado. Da mesma forma, nos implantes, se o processo for inovador, vai precisar da autorização antecipada da Anvisa. E isso significa, se esse implante não tiver nenhum outro no mercado semelhante, você vai ter que passar por uma avaliação clínica dentro de uma das diretorias, antes de começar o estudo. As coisas estão cada vez mais difíceis, cada vez mais controladas e vão piorar. Então, quem está entrando na área de biomateriais, na medicina, isso já está bastante avançado, a odonto ainda está um pouquinho para trás, não deveria, mas admite uma série de coisas que já são, inclusive, discutíveis do ponto de vista ético. Não se põe a mão em registro médico, nem imagem de ser humano sem autorização, sem passar por CEP, CONEP, ou seja, Comissão de Ética. Não se faz nenhum procedimento em animal sem passar por Comissão de Ética em Animais, que é obrigatório desde o ano passado. Não se faz procedimento em humano sem passar em Comissão de Ética e CONEP, e dependendo do produto, se for inovador, Anvisa. Vai passar pelos 3 crivos, só depois a gente põe a mão. Outra coisa, fazer um material, um novo implante, um protótipo. Aí você tem um hospital que coloca isso num paciente, no SUS. A imagem foi paga pelo SUS, os exames preliminares de sangue foram pagos pelo SUS, a reabilitação, o ato cirúrgico, tudo pago pelo SUS. Não pode mais. Todo o procedimento vai ser bancado por verba de pesquisa. O SUS não é o ente do governo que paga a pesquisa. E nós estamos fazendo é financiar a pesquisa usando a verba da saúde. E isso não pode mais, vai começar a ser controlado. Ou seja, vai ficar cada vez mais difícil. E outro lado, o paciente não pode ser cobrado. E isso era uma coisa típica da odonto. Coloca o procedimento, cobra do paciente, ele às vezes não sabe nem que é experimental. Não pode mais. Aliás, não pode há muito tempo. Dos implantes personalizados, e aí biomateriais de maneira geral, toda a parte de pesquisa, cada vez mais, todos os procedimentos terão que passar por comissão de ética em pesquisa, terá que haver um termo de consentimento livre, esclarecido de cada paciente participante desse estudo,
terá que ser submetido à CONEP. Só após a aprovação da CONEP que você tem a liberdade de fazer esse estudo. Se for um biomaterial novo ou um implante inovador, vai ter que ter necessidade de um registro prévio da Anvisa e uma autorização da Anvisa, que vai avaliar quem está construindo o implante, toda a parte de gestão de risco. Ele vai olhar o seu laboratório como se fosse uma unidade fabril. Você vai ter que receber uma certificação e você vai ter que passar por boas práticas de fabricação e vai ter que ter um registro do produto praticamente já preparado. Aqui, perdão, acabou fundindo dois slides. Pode passar o próximo. O próximo. Nessa área, nós vamos perceber que, além de toda essa burocracia, quando se fala em procedimentos, colocando em uso projetos de materiais inteligentes, projetos que carregam fármacos ou que carregam materiais biológicos, principalmente oriundos de pacientes, placa rico em plaquetas, concentrado de medula ósseo, células, tronco, esses laboratórios vão ter que ter certificação para poder lidar com isso. Ou seja, banco de tecidos, qualquer indivíduo que armazene tecidos, desde células até sangue ou qualquer outro produto, ou qualquer grupo que para uma pesquisa colete esse material, vai ter que pedir essa autorização e vai ter que ser submetido a essa análise. E, além de toda essa burocracia, nós vamos começar a pensar no seguinte: o governo vai bancar, ou seja, vai colocar dinheiro no desenvolvimento de novos materiais e de novos implantes. Porém, ele vai analisar de uma seguinte maneira: custo-benefício, acesso universal ao SUS. O que não tiver essa característica está fora do financiamento. Então, se nós vamos desenvolver novos implantes, novas soluções, temos que resolver todas as etapas que garantam que ele entre nessas duas análises de uma maneira positiva, ou seja, que o custo-benefício não é só o do ato cirúrgico, mas de todo o processo de reabilitação, levando em consideração também a duração da solução. Hoje tem uma prótese total do quadril que dura no máximo de 15 a 20 anos. Se um paciente for atropelado, um motoboy, e tiver que colocar uma jovem, vai fazer pelo menos 4 cirurgias ao longo da vida, com todos os riscos, todos os custos socioeconômicos para o indivíduo, para a família e para o sistema de saúde. Se eu tenho uma tecnologia, talvez com uma solução biológica, ou talvez em prototipagem, que eu coloque uma solução inicial 5 vezes mais cara do que a gente tem hoje, mas que ao processo final seja efetivo, o custo-benefício vale a pena, você tem uma solução viável. E se essa solução pudesse ser aplicada em São Paulo, e no Acre ou em Rondônia, aí sim você tem uma grande ideia e um grande produto econômico. A ideia é pensar de maneira social, isso chama-se equidade. E para se pensar nisso, temos que lembrar que São Paulo, Grande São Paulo, a região de Campinas, Ribeirão Preto, são ilhas da fantasia da saúde no Brasil. A gente tem acesso à ressonância, tem acesso a tomo, as capitais para o sul talvez tenham, não precisa ir longe, Rio de Janeiro não tem. Do Brasil para frente, menos ainda. A gente não consegue fazer Papa Nicolau, quanto mais conseguir uma imagem de ressonância. Então, se a gente vai desenvolver tecnologias a partir de imagens, que imagens serão essas? Como é que elas serão produzidas? Por quem elas serão produzidas? Se não, vai atender ao Sírio, vai atender ao Einstein, mas nunca vai ser incorporado ao SUS. Toda a parte, então, do fluxo desses materiais e das informações, a segurança do trânsito de todo esse material, as técnicas de imagem, o tempo que você leva nos procedimentos como um todo, o custo envolvido, os riscos envolvidos e se isso pode ou não ter acesso ao SUS. Essa é a estratégia que a gente tem que pensar como desenvolvedor de biomateriais e de soluções para a cirurgia de reconstrução. Na ortopedia, sim. Na cardio, na otorrino, na buco, em todas as outras especialidades também.